Sou o professor Adriano Ferreira e apresentarei a vocês algumas dicas de como estudar. Preparei 3 vídeos em que trago essas dicas, sendo este o segundo, aquele em que irei apresentar um roteiro completo de estudo. O que o aluno deve fazer para estudar? Irei apresentar a resposta a esta pergunta neste roteiro completo. Ele é um roteiro voltado para o aluno que dispõe de bastante tempo e quer se dedicar com afinco aos estudos. Divido o estudo em 3 momentos. Primeiro, antes da aula. O aluno deve, inicialmente, se informar sobre o tema. O segundo momento é durante a aula. É aquele momento em que o aluno propriamente assiste à aula. E o terceiro momento é depois da aula. É aquilo o que a gente tradicionalmente chama de estudar. É o momento em que o aluno retoma o que foi dado em aula, se aprofunda e consolida seus estudos. O primeiro momento do estudo inicia-se antes de o aluno ter uma aula sobre um tema. Esse momento muitas vezes é negligenciado pelo aluno. Saiba que é muito importante você ter algumas informações sobre aquilo que o professor falará. Fundamentalmente, saiba que aquilo que você ouve pela segunda vez se torna mais fácil do que aquilo que você ouve pela primeira. Portanto, a finalidade desse momento é te preparar para receber os conceitos durante a aula. Como você pode fazer isso? Hoje, a internet é uma fonte quase infinita de informações. Pesquise no Google, em outro buscador, definições e conceitos ligados ao tema que você vai estudar. Você pode encontrar artigos de jornais, revistas, até mesmo livros disponíveis gratuitamente na internet. Ou ainda, você pode ir à sua biblioteca, a biblioteca de sua faculdade, e procurar também em livros e revistas textos sobre o tema. Mas não confunda as coisas. Você não está estudando propriamente com profundidade. Você está apenas tendo informações iniciais sobre o tema. E é muito importante que nesse momento você anote suas dúvidas iniciais e formule perguntas sobre o tema. O ideal é que essas dúvidas que você tem no primeiro contato com o tema sejam esclarecidas durante a aula. O segundo momento do estudo consiste em assistir à aula. O que você deve fazer durante uma aula? Claro, obviamente, a primeira coisa a se fazer é ouvir atentamente aquilo que o professor fala. Você precisa prestar atenção nas palavras do seu professor. Tente, sempre que possível, interpretar aquilo o que o professor está dizendo. Anote em seu caderno, não literalmente o que o professor falou, mas aquilo o que você entendeu do que o professor falou. É sempre interessante que você crie tópicos para organizar o seu caderno. Tente escrever sobre o assunto de que fala o professor, separando a anotação da sua aula conforme o professor mude de assunto durante a exposição. Ao assistir à aula, nunca deixe passar uma dúvida. Se não for possível interromper o professor durante a exposição, anote a dúvida no caderno e na primeira oportunidade faça a pergunta. Também não se esqueça de anotar no seu caderno a resposta à pergunta que você fez. É muito importante para aumentar o seu grau de compreensão das aulas. Por fim, ao final da aula, se você tiver interesse em se aprofundar no tema, procure o professor e peça algumas sugestões de leitura.
O último momento do estudo é o mais denso. Ele começa assim que termina a aula. O que fazer em sua casa quando você for efetivamente estudar o tema tratado pelo professor? Primeiro, leia o seu caderno. Tente entender tudo o que o professor disse e que você anotou. Busque a compreensão de conceitos, fatos, exemplos citados pelo professor. Em seguida, leia o texto indicado como base para aquela aula. Leia de cabo a rabo, do começo ao fim, com alguma velocidade, para depois de ter lido o texto rapidamente por inteiro, você voltar relendo e então grifando as ideias principais. Após reler o texto com cuidado e grifar as ideias principais, faça aquilo que chamamos de um fichamento, ou seja, faça um resumo que parte daquelas ideias principais grifadas. Se você tiver interesse, procure outros livros, outros textos, outros artigos sobre o tema. Leia, releia e fiche-os como você fez no primeiro. Então, feche todos os livros e escreva um texto sobre o tema. Use como referência o caderno e as fichas que você fez ao resumir os textos grifados. Veja, a maioria dos alunos negligencia a escrita durante o estudo. A maioria dos alunos acha que estudar é apenas ler, ler e ler, pois se você não escrever, não estará trabalhando um momento fundamental do seu aprendizado, que é a expressão escrita daquilo o que você leu. E você pode se dar mal nas provas. Anote durante todo o processo suas dúvidas e vá tirá-las com o professor. Também não deixe de pensar nos principais pontos que você estudou e imagine as perguntas que o professor poderia fazer sobre eles, para, então, por fim, responder por escrito as perguntas que você mesmo criou, como se estivesse fazendo uma prova. Depois de entender e se aprofundar no tema que foi tratado pelo professor, é importante consolidar o aprendizado. A sugestão é que, antes de você mudar de tema no seu estudo, você releia tudo aquilo que você escreveu em seu caderno e nos seus textos de anotação sobre o tema anterior. É importante que você entenda todos os conceitos e as ideias daquele tema. E é sempre legal que após cada leitura de cada tema, você feche os olhos e pense nas informações mais relevantes que você adquiriu. Para efetivamente consolidar o seu estudo, não deixe de repetir tudo o que você fez aqui a mais ou menos cada 15 dias ou a cada nova mudança de tema. E não deixe de voltar em todos os temas anteriores periodicamente, sob pena de você, aos poucos, esquecê-los. Para finalizar essa exposição, eu gostaria que você se lembrasse de algumas coisas. Entenda as aulas, ou seja, não assista mecanicamente às aulas. Raciocine, pense, interprete aquilo que o professor está falando. Sempre tire suas dúvidas. Não deixe uma dúvida passar, porque ela pode se tornar uma bola de neve que prejudica a compreensão dos próximos temas. Também anote sempre que possível durante as aulas. Anote tudo que o professor fala que você repute relevante e estude todos os dias. Também não deixe de escrever textos em seu estudo e simule responder a questões. Como eu disse, é muito importante que você não negligencie a escrita durante o seu estudo. Por fim, converse com seus amigos sobre os temas estudados. É sempre importante que você viva num ambiente em que todos estão interessados pelo assunto que você estuda. Isso serve como estímulo e lhe dará mais ânimo
para prosseguir. Se você seguir tudo o que eu passei aqui nesse roteiro, com certeza será um aluno muito bem sucedido.